Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem, querida? Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, Pro. Estou ótima, você? Tudo bem. Bom dia, André. Bom dia, André. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Duda. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Bom dia, Johan. Bom dia, Tudo bem? tudo certo e você? Tudo bem também. E aí, David, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo? E o senhor? Também, estamos aí, tranquilinho. Tranquilinhos. Estão me vendo bem ou está escuro? Oi, desculpa, professor. Vocês estão me vendo bem ou está escuro? Não, dá pra ver tranquilo. Tá bom. Ontem vocês fizeram o simulado? Não. É sexta. Ontem foi o teste com os professores. Ah, entendi. E aí, vocês estão felizes com o rendimento de vocês? Acham que vocês poderiam estar um pouco melhor? Ou estão com paciência com vocês mesmos e caminhando aí devagarinho, uma do contínuo, que é fundamental. O que é que vocês acham? Ah, professor, rendimento no simulado eu não senti muita coisa não, mas tipo, tô fazendo as coisas dia por dia. Eu acho que isso que importa, sabe? Faz exatamente. Você sabe que tem um trabalho aí que é fundamental, né? Que é esse da manutenção, né? Da manutenção aí do teu trabalho, né? Do teu trabalho de se preparar, né? Que faz parte aí, né? Que é uma parte sua, certo? Então, a gente, nas aulas, o curso disponibiliza aí os simulados, o trabalho de atendimento do Rubão, né? Mas, de qualquer modo, vocês não têm, né? Às vezes é difícil, né? Eles não poderiam ter uma postura passiva só, sabe? De ficar recebendo, recebendo, recebendo. Né? O ideal é realmente trabalhar, né? Fazer a parte de vocês, seja no entendimento aí das aulas, com dúvidas e tudo mais, né? Com exercícios, né? Simulando aí condição de prova, né? Então, tudo que vocês puderem trabalhar é fundamental. Pro, você poderia tirar uma dúvida que eu fiquei da aula passada, por favor? Eu não ouvi, Aninha. Repete, por favor. Você poderia tirar uma dúvida que eu fiquei da aula passada? Lógico, pode falar. A Taina Sagani, ela é da cisticercose ou ela é quando a gente já ingere o cisticerco?
A tênia é o que você falou que eu não É porque a gente entendi? tem duas tênias, correto? A gente tem a Sagani e a Sodium, se eu não me engano. Qual das duas vira o cisticerco? Então, vamos lá. São duas tênias. A tênia saginata, que é aquela que parasita boi e vaca, e a tênia solium, que é a que parasita porco. Tá? Qualquer qualquer uma delas pode dar origem à cisticercose. Basta que você ingira o ovinho microscópico, entendeu? Então, se você, por exemplo, né, se alimentou de frutas, verduras, legumes irrigados com uma água contaminada com ovos de tênia, tá? Porque as fezes de um humano parasitado chegou até a horta, por exemplo, tá? Então você ingeriu ovos, certo? Não interessa se é tênia solium, a do porco ou saginata. Se você ingeriu ovos que são muito pequenos, o que vai acontecer? Eles vão cair na circulação sanguínea, vão chegar no tecido e aí eles vão formar o embriãozinho, o ovo embrionado. O ovo embrionado no tecido caracteriza a cisticercose. Então, eu terei cisticercose se eu ingiro o ovo, tá? Por outro lado, se eu ingiro carne com o cisticerco, por quê? Porque o boi e a vaca podem fazer esse papel, né? No pasto, por exemplo, eles podem ingerir o ovo. Ao ingerir o ovo, o ovinho, né? O ovinho vai cair aonde? Na circulação sanguínea, chega no tecido do porco, do boi, e dá origem ao ovo embrionado. No que ele origina o ovo embrionado, né, você vai ter o quê? No porco, no boi, a cisticercose, o cisticerco no tecido. Então, quando eu como o cisticerco, quando eu ingiro o cisticerco, eu vou ter o verme adulto. Quando eu ingiro o ovo, eu vou ter o cisticerco no meu tecido. Portanto, a cisticercose. Entendeu, Aninha? Mas no caso da teníase, que é a do quando a gente já ingere o cisticerco, é de qual dos dois tipos? Qualquer um. Qualquer um também. Tudo vai depender. Se você comeu carne de porco contaminada, você vai ter tênia solium. Ela é mais agressiva, né? Na cabeça, no escólex, ela tem mais ganchos, tem mais espículas, né? Então ela causa uma hemorragia mais intensa. Só. Agora, é a mesma porcaria. Você vai ter um verme enorme dentro de você. Entendeu? Se você ingeriu carne de boi, né, de vaca, o que acontece? É a tênia saginata. Então muda a espécie só. Agora, os modos de contágio são gerais. Ingeriu ovo de tênia, vou ter cisticercose. Não interessa se solium ou saginata. Ingerir cisticerco, né, de solium ou saginata, não interessa, vou ter o quê? O verme adulto, a teníase. Tudo bem, Aninha? Tudo pro, agora eu peguei, obrigada. Nada, que isso. E aí, queridos, vamos lá? Se bem que 15 é pouquinho, hein? Ou o pessoal tá desanimadinho aí, tá dormindo, porque o clima tá mudando, hein? Todo mundo sentindo friozinho já esses dias? E domingo vai fazer muito frio. Eu odeio frio. Mas tá sentindo já o frio, Isa? De noite fica mais fresquinho, né? Mas nada. Não, a gente não tem frio, né? Aqui no inverno não tem, né? Tá bom. Você tá Na bem? verdade, o que eu não gosto são daqueles dias cinzas, sabe? Não é a temperatura. É, mas ainda bem que a gente tem tido uns dias azuis, né? Bonitos, né? Ainda bem. E você tá bem? Não, pro. Ótimo, muito bem. Vamos lá então, queridos. Né? Aí o pessoal vai entrando e se tiverem algum problema, a gente vai sanando aí, vai ajudando. E se vocês tiverem um pouquinho de paciência, a gente também pode, né, colocar todo mundo no mesmo barco. Tá bom? Pode ser? Pode? Então vamos lá.
Então, vamos abrir aqui o material. Hoje, queridos, hoje nós vamos trabalhar nemateumintos, tá bom? Certo? Então, muito cuidado, né? É o segundo grande grupo, né, de vermes, tá certo? Então, plateumintos são vermes achatados, tá? E nemateumintos são vermes cilíndricos. De qualquer modo, o que nós vamos ter de importante aí? São animais de corpo alongado, né? Alongados, são eumintos, tá? Ou seja, vermes plateumintos, nemateumintos, tá? A grande diferença em termos de hábito, de cara, tá? É assim, em plateumintos você encontra muitas espécies de vida livre, que é o caso das planárias, que é quem eu vou estudar, para entender o padrão dos plateumintos, combinado? Tá? Então você vai estudar o plateuminto padrão, que é a planária. Beleza? Certo? É na planária que você vai identificar facinho, simetria bilateral, cefalização, sistema excretor, tá? Tudo bem? Ótimo. E já nos nemateumintos, nós vamos encontrar uma situação muito diferente. Praticamente não existem. É que a gente não pode dizer que não existem, porque existe muito desconhecimento ainda, você percebe? Então, a gente tem muito o que descobrir, né? Existem muitos ambientes por estudar, né? E hoje o que a gente pode dizer é que praticamente não existem, tá? Praticamente não existem nemateumintos de vida livre, certo? Então, na prova, se você escrever que o filo nemateuminto, né, constitui basicamente animais parasitas, ninguém vai pôr errado, tá bom? Então, nós temos um filo importante, né, caracterizado basicamente por animais parasitas, tá? Tudo bem? E eles podem ser parasitas olha que louco, né? Posso ter nemateuminto parasita de planta, de vertebrados, de invertebrados, tá bom? Certo? Sem problema algum, tá bom, queridos? Então eu vou abrir aqui o material e aí a gente continua. Se vocês tiverem qualquer problema, por favor, vocês me perguntem, tá bom? Tá? Podem parar, levantar a mãozinha, certo? E perguntar, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, queridos? Uma boa aula para nós, né? Muito bem. Bom, queridos, então, primeiro ponto importante, né? Questão de forma, né? Questão de forma. Os nemateumintos, então, têm o corpo alongado, certo? Cilíndrico e afilado. Olha aqui no slide, ó. Afilado, né? Nas pontas, né? Então, nas pontas ele faz isso. Pode parecer bobagem, mas isso foi uma questão de segunda fase da Unicamp, tá bom? Então, a questão era, numa bandeja de plástico de laboratório, existem muitos organismos vermiformes, tá certo? Então, na bandeja, muitos organismos de corpo alongado, tá? Muito bem. E aí ele mostrava a fotinho lá, tá? A fotinho, né? A imagem, não lembro direito, né? E ele pedia para que você definisse alguns critérios para identificar os filos que estavam presentes ali. Entenderam a ideia? Então, primeiro ponto, vamos lá. Ao olhar para a bandeja, você vê o quê? Só organismos de corpo alongado. Então, ninguém está discutindo se são vermes ou não.
Eles têm um corpo vermiforme, tá bom? Então, você teria que identificar na bandeja vermes de corpo achatado, dorso ventralmente. Ponto final. São plateumintos. Então, quer dizer, a imagem permitia essa identificação, tá? Então, quer dizer, pela morfologia, pelo aspecto externo, eu consigo identificar o filo, tudo bem? Então, na bandeja, eu encontrava organismos de corpo alongado, tá certo? Achatados dorso ventralmente. Plateumintos, pronto, tá? 2. Na bandeja, eu também encontrava organismos de corpo alongado, cilíndricos, com extremidade afilada. Ah, mas essa extremidade afilada é tão importante assim? É, você vai ver. Na bandeja, esses organismos representavam o quê? O filo Nemateumintos. Pronto, né? Estou respondendo a questão. Ao observar a bandeja, eu ainda encontrava organismos de corpo alongado, certo? E segmentado. Olha lá, segmentado. Isso, Isa, exatamente. Anelídeos, muito bem. Entendeu? Filo dos anelídeos, terceiro filo encontrado ali. E, por outro lado, aparecia também na bandeja organismos de corpo alongado, segmentado e que apresentavam apêndices. Apêndices, tá certo? Apêndices nos segmentos. Eles eram molinhos, molinhos, e ao olhar direito, o que você percebia? Um par de segmentos de apêndice num primeiro segmento, um par no segundo, um par no terceiro. Pronto, uma larva de artrópode. Acabou. Então, quer dizer, vamos organizar a cabeça? Todos com corpo vermiforme, alongado. Achatado dorso ventralmente. Acabou, plateumintos. Cilíndrico, com extremidade afilada. Nemateuminto, tá? Cilíndrico, né? Com corpo segmentado em anéis. Anelídeo, tá? Alongado, cilíndrico, segmentado, com apêndices, né? Apêndices no segmento. Artrópode. Acabou. Certo? Então, às vezes parece bobagem essas descrições, né? De morfologia, né? Externa, de forma do corpo externo, mas elas são critérios importantes e que te ajudam a diferenciar os filhos. Ficou claro para todos? Tudo bem? Certo? Isso foi Unicamp, segunda fase. Tá? Muito bem. Onde eu vou encontrar os nemateumintos? Está aí, o habitat, né? Habitat. Então, um conceito importante que eu carrego lá para a ecologia também, né? Então, o que é habitat? Vai lá, queridos. Habitat é o conjunto de locais, tá certo? Né? Ocupados pela espécie para desempenhar o seu papel no ambiente. Qual é o papel do ambiente, né? No ambiente dos nemateumintos? Eles podem ser de vida livre, a grande minoria, praticamente nenhum, tá? E parasitas. Então, isso é o nicho, beleza? Certo? Agora, qual é o habitat, né? Então, eles podem ser aquáticos, terrestres, e podem ainda viver a vida toda dentro de um hospedeiro. Tá claro? Então, o conjunto de locais formam o habitat da espécie. Tá claro, queridos? Então, conjunto de locais, por exemplo, onde bebe água, onde se reproduz, onde se alimenta, tá claro? Onde se refugia, né? Protege, tá bom? Esconde. Então, conjunto de hábitats, tá bom? Ficou claro a ideia? Muito bem. E aí, temos uma grande, extremamente importante, né, novidade evolutiva aqui, tá? Então, pela primeira vez surge o ânus. Queridos, isso é muito importante. Tem um conceito importante, né? Qual é o conceito importante aí? O conceito importante é,
Se já havia uma abertura chamada boca, e a boca dá origem a um tubo, né? Olha lá aqui, queridos, boca. E aqui você tem o quê? O tubo digestório, tá certo? Que finaliza no ânus. Se ele finaliza no ânus, o que isso quer dizer? Que existe, queridos, prestem atenção, por favor, existe um sentido para o deslocamento do alimento dentro do corpo do animal. Ah, não entendi. Então vamos lá. Se o alimento entra na cavidade, vamos recordar rapidinho? Na cavidade gastrovascular do pólipo, lá no selenterado, tudo bem? Se o alimento cai ali, vamos lá, ele tem algum movimento, ele é deslocado? Não, ele caiu ali na cavidade gastrovascular, certo? Sobre o alimento, o que vai acontecer? Secreção de enzimas, tudo bem, queridos? E digestão extracelular na cavidade. Acabou. Depois que ocorre a digestão, você vai ter o quê? Necessariamente, absorção dos nutrientes. Ponto final. Beleza? Agora, olha que louco. Se você tem ânus, o que isso significa? Que o alimento entra pelo ânus e que o desculpe, falei bobagem, né? Que o alimento entra pela boca e sai pelo ânus. Então, existe um sentido, tá certo? Esse sentido de deslocamento do alimento permite, primeiro, um ataque muito melhor bioquímico ao alimento. Então, quer dizer, em determinada parte do tubo digestivo, eu posso atacar carboidratos. Em determinada parte do tubo digestivo, eu posso atacar, por exemplo, proteínas, lipídios. Em determinada parte, eu posso ter o quê? Absorção. Entenderam a ideia? Então, se existe um tubo digestivo que começa com boca e acaba com ânus, ele é especializado. Pode haver, queridos, estruturas anexas ao longo desse tubo. Ah, não entendi. O que quer dizer estrutura anexa? Por exemplo, dentes, por exemplo, língua, por exemplo, glândula salivar. Vocês entenderam? Então, quer dizer, no nosso caso, existe um único lugar que você pode diminuir fisicamente o alimento. Existe um único lugar, queridos. Como é que chama? Boca. Se você não mastigar direito na boca, não tem outro lugar para isso acontecer. Então, quer dizer o quê? Que se eu como rápido, se eu mastigo pouco, se eu mastigo mal, eu posso ter algum problema ao longo do tubo digestivo de digestão? Posso, com certeza. Por quê? Porque não vai haver outro lugar para diminuição física do alimento. Ficou claro a ideia? Então, isso quer dizer o quê? Que na boca, por exemplo, eu vou sentir gosto. Na boca, por exemplo, eu vou iniciar a digestão dos carboidratos. Na boca, eu vou diminuir fisicamente. Entenderam a ideia? Tá? Aí você tem esôfago, depois você tem estômago. Opa, o estômago é um saco. Então, no estômago, eu vou armazenar uma pequena quantidade de alimento ingerido. No estômago, eu vou solubilizar, não tem outro lugar, né, no tubo digestivo para jogar ácido e solubilizar o alimento. Entenderam a ideia? No estômago, eu vou iniciar a digestão das proteínas. Não tem outro lugar onde nós vamos fazer as proteínas, né, se transformarem em moléculas menores, em pedaços menores, chamados polipeptídeos. Não tem outro lugar. Entende, queridos? Então, quer dizer, se o tubo digestivo atenção agora para o conceito, completo, porque ele tem boca e ânus, ele é um tubo digestivo mais complexo e permite a presença do quê? De glândulas anexas. No nosso caso, quem são as glândulas anexas? Pâncreas, fígado. Tá claro? Certo? Extremamente importante. Vamos pensar que sem o fígado, de cara, o que acontece? Vamos lá. A presença da bile seria impossível. Então, quer dizer, uma digestão, um aproveitamento
nutricional do lipídio seria impossível. Então, quer dizer, peraí, você está querendo dizer, Ricardo, que com um tubo digestivo completo, eu posso ter uma dieta mais diversificada também? Eu posso ter um aproveitamento melhor de calorias e nutrientes? Lógico. Tá claro? Posso ser um organismo maior, mais ativo, mais complexo? Uhum. Entenderam a ideia? Então, olha que fantástico que é isso, tá? Então, quer dizer, qual no mínimo é a ocorrência nos nemateumintos e que se manteve até nós? Que tipo de características temos em comum com os nemateumintos? Sistema digestório completo. Ficou claro para todos? Vamos lá, entendido isso? Sim? Muito bem. Legal. De modo geral, o que nós vamos ter nos nemateumintos? Diferente, tá? Do que acontecia nos plateumintos, que o hermafroditismo, certo, queridos? Tá? Presença dos dois sexos no mesmo animal, ou seja, ele vai apresentar a capacidade de produzir óvulos e de produzir espermatozoides. Se ele estiver sozinho, o que acontece? Autofecundação. Se ele tem fecundação cruzada, ou seja, se ele encontrou um outro organismo, ambos saem o quê? Fecundados, tá certo? Então, diferente dos plateumintos, o que acontece aqui, queridão? Né? Nós temos sexos separados. Beleza? Então, sexos separados indica o quê? Duas casas. Você tem aquela casa, entre aspas, masculina e aquela casa, entre aspas, feminina. Certo? Duas. Oiko, casa. Tá? Então, são espécies dioicas e não monóicas, basicamente, como acontece nos plateumintos. Você tem uma única casa e, portanto, o quê? Os dois sistemas genitais, tá certo? No mesmo organismo. Ele é um monóico ou hermafrodita. Esse conceito vale para plantas? Perfeito, beleza? Esse conceito vale para vertebrados, invertebrados, para plantas. Tá claro? Tudo bem até aí? Então, nemateumintos formam um grupo com espécies dioicas, sexos separados. Tá claro? Então, é um conceito importante que tem que levar para a prova. Tem que qualificar a tua resposta, tá bom? Tem uma expressãozinha ali diferente, né? Olha lá, dimorfismo sexual. O que significa isso? Dois. Morfismo, forma sexual. Então, ao olhar para uma lombriga, olha que legal, ao olhar para uma lombriga, né? O que acontece? Tenho facilidade, tranquilidade de identificar a lombriga macho e a lombriga fêmea. Por quê? Porque existem duas formas sexuais, dimorfismo sexual. Tá claro? Tudo bem? Bastante importante, tá? Respiração cutânea. Espera um pouco. Peraí. A respiração vai ser cutânea, ou seja, pelo revestimento, né? Certo? Em que situação? Bom, então eu tenho um revestimento delgado, poucas células, úmido, tá claro ou não? Para que o oxigênio possa se difundir, possa passar do meio mais concentrado, hipertônico, para o menos concentrado, hipotônico. Então, que ele possa entrar no organismo e o CO2 possa sair, tá? Então, não existe ainda sistema respiratório, beleza? Não existe ainda sistema circulatório. Espera aí, como é que o plateuminto resolvia a questão circulatória? Vamos lá. Vamos lembrar do plateuminto padrão. Quem é o plateuminto padrão, queridos? É a planária. Então, o intestino da planária era ramificado para frente, tinha um ramo para frente, todo ramificadinho,
e 2 ramos para trás, todo ramificadinho. Tá? Então, quer dizer, a digestão originava nutrientes que no interior desse tubo digestivo extremamente ramificado, conseguia chegar em qualquer parte do animal. Então, quem representava aí o sistema circulatório, quem, né, podia fazer essa distribuição de nutrientes, no caso plateumintes? O intestino ramificado. Tudo bem? Certo? Vou dizer que o intestino é o sistema circulatório? Não, lógico que não. Certo? Mas ele permite a distribuição dos nutrientes. Está claro? Tudo bem? Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, nematelmintos. Respiratório? Não tem. Né? Então, respiração cutânea, né? Certo? Ou seja, pelo revestimento. Como é que é um revestimento, né, para que ele possa permitir a respiração cutânea? Ele tem que ser delgado e ele tem que ser úmido. Tá legal ou não? Por que tem que ser úmido? Ao ser úmido, o que que acontece, querido? Você vai ter, olha que interessante, se fosse só ar e célula, uma diferença dos índices de refração dos meios aí muito grande. Então, isso dificultaria mais a entrada e saída dos gases. Quando você pensa em água revestindo, né, esse tecido aí de revestimento, água, né, o que acontece? Ar, água, célula. A diferença entre os meios, né, é menor. Então, os índices de refração ficam com uma diferença menor, permitindo o quê, queridos? Vamos lá. Que a difusão do oxigênio para dentro e do CO2 para fora seja mais facilitada. Quando o ar está seco, você tem dificuldade de respirar. E por quê? Porque a falta de água faz com que a diferença entre os índices de refração dos meios seja muito grande. Isso dificulta a difusão dos gases. Por isso é que é fundamental uma umidade no ar para que a gente possa ter o quê? Essa difusão melhor. Ficou claro para todos ou não? Ficou claro? Muito bem. Vamos ver aqui, não sei se o pessoal tem dúvida. Tem alguma dúvida aqui no chat? O que seria delgado, né, Larissa? Isso mesmo, fino, estreito, tá certo? Tá? Não se preocupem, podem perguntar, tá bom? Ficou claro aí até aí? Tudo bem? Agora, tem um ponto importante, vamos lá. Se eu sou parasita do tubo digestivo de um vertebrado, vamos lá, queridos. Se eu sou parasita de um tubo digestivo de vertebrado, o que você poderia falar de sistema respiratório para mim? Muito provavelmente, serei o quê? Anaeróbico. Tá claro? Certo? Então, quer dizer, parasitas digestivos são, de modo geral, anaeróbicos. Tá? Outro ponto importante. Vamos lá. Será que haveria condição de respirar pelo revestimento, pela pele? Será que haveria condição? Basta entender um pouco. O tubo digestivo, ele é repleto do quê, queridos? Secreções. O tubo digestivo é um ambiente, por exemplo, amigável? Vamos lá. O tubo digestivo é um ambiente amigável? É, Isa, não é, né? E por que que não é? Né? Porque o tempo inteiro você tem secreções, né, que vão atacar carboidratos, né, vão atacar proteínas, vão atacar o quê? Lipídios, tudo bem? Existem o quê? Secreções ácidas, existem secreções alcalinas, existem enzimas. Muito bem. Então, quer dizer, não é um meio amigável, é um meio agressivo, certo? Muito bem. Uma espécie parasita do sistema digestivo, com certeza, apresenta adaptações para estar ali. Ela não desenvolveu para estar ali. Ela está ali porque ela tem essas adaptações. Está claro ou não? Certo? Cuidado com o raciocínio lamarquista e darwinista.
Se eu pensar em finalismo, eu estou sendo lamarquista. Vou errar na prova, tá? Então, o nematelminto tem uma cutícula acelular espessa para protegê-lo das secreções digestivas no tubo digestivo dos seus hospedeiros. Está errado. Ah, mas tá tão bonita a frase e tal, ela tem tanta informação, mas ela está errada. E por que ela está errada? Vamos lá. Porque ele não tem a cutícula para essa finalidade, certo? Então, a presença de cutícula permite isso. Então, os nematelmintos só conseguem, beleza? Só conseguem ser parasitas do tubo digestivo de vertebrados porque apresentam cutícula. Se eles não apresentassem cutícula, não conseguiriam. Tá claro? Aí você fala assim para mim, pô, mas espera aí, Ricardo, espera aí. O plateuminto não tem cutícula. Perfeito. Você começou a pensar. Ótimo. Espera aí, mas qual é a parte do tubo digestivo mais agressiva? Mais agressiva. Com certeza é o estômago, meio ácido, tá? O que isso quer dizer então? Que no ciclo do parasita, o nematelminto deve passar pelo estômago num momento, né, que ele é jovem ou que ele é quase adulto. Entendeu? Diferente do que? Do plateuminto. Então, por exemplo, quando eu ingiro o cisticerco, o ovo embrionado, o que acontece quando o ovo embrionado passa pelo estômago? Ele começa a ter o seu envoltório enfraquecido e o embriãozinho que está lá dentro vai eclodir. Opa! Peraí, Ricardo, você quer dizer que o fato do estômago ser agressivo é importante para o plateuminto, né? No caso lá, o cicerco, a larvinha eclodir? É, entende? Certo? Então, quer dizer, faz parte, é importante. Agora, se eu sou um nematelminto e eu chego no estômago jovem ou quase adulto, opa, é diferente. Você entende? Então, quer dizer, existe uma adaptação extremamente importante, que é a cutícula. Já caiu no vestibular várias vezes. Então, vamos lá, devagar. O que é a cutícula? É uma camada acelular, tá certo? É uma camada acelular. Então, não estamos falando de células, tá? Então, cuidado, não vai confundir com cutícula aí do dedinho, tá? Unha, tal, tá? Por quê? Porque nesse caso está falando de pedacinho de tecido, tudo bem? Então, a cutícula nesse caso não tem células, ela é acelular, ela é espessa, grossa, tá bom? E ela vai garantir o quê, gente? Vamos lá. Ela vai garantir, né, uma proteção, né, em relação a essas substâncias químicas agressivas presentes no tubo digestivo dos vertebrados. Tudo bem até aí? Vamos lá, queridos. Alguma dúvida ou não? Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo? Pode falar, David. Professor, sempre quando tem essa abordagem de evolução, sabe, de teoria de evolução, eu sempre tenho dificuldade, tipo, o que eu não posso abordar? Tipo, de qual forma eu não posso abordar? O grande lance, David, é o seguinte: você não pode, né, pensar que os organismos resolveram os seus problemas de adaptação ativamente. Então vamos lá. A bactéria tornou-se resistente na presença do antibiótico. Errado. Então, quer dizer, a bactéria resolveu ativamente, individualmente, a questão da sobrevivência? Então, está errado. Isso é lamarquismo. Tá? Então, isso é o quê? Finalismo. Né? Então, a bactéria tornou-se resistente para viver na presença do antibiótico. Tá certo? A mosca, o mosquito, tornou-se resistente para viver na presença do inseticida. Certo?
o nemateuminto produziu cutícula para evitar os sucos digestivos. Entendeu? Então, eu tenho... Esse raciocínio está errado. Esse raciocínio é lógico, mas não é biológico. Por que ele é lógico? Porque ele está apoiado no pensamento filosófico lá de Lamarck. É lógico, certo? Mas ele não é biológico porque você não consegue constatar que isso aconteceu. Ele não é científico. Ele é filosófico e não científico. Entendeu? Por isso que a grande maioria das pessoas é lamarquista com muita facilidade, né? Porque é muito comum, é muito simples, né? É natural esse raciocínio, né? De causa e efeito, finalista, entendeu? Certo? Ele é lógico, né? Agora, o que que acontece? A ciência mostrou para a gente que não é assim, né? A ciência mostrou para a gente que o organismo tem a característica. E a característica, né, ela permite uma adaptação. Entendeu? Certo? Então, o que os nemateumintos possuem que os favorece no hábito parasitário, certo? Do tubo digestivo. O que que eles têm que os favorece? Cutícula. Entendeu? Cutícula acelular espessa. Tudo bem? Resistente a quê? À ação dos sucos digestivos. Beleza? Ficou claro a ideia? Sim, ficou, professor. Valeu. Nada. Professor, só mais uma coisa, desculpe. Pode falar. Quais são as novidades evolutivas que a gente tem aqui nesse slide? Então, ânus, tubo digestório completo, tá? Esse é o grande lance. Aqui. Tá, beleza. O dimorfismo sexual não, né? O dimorfismo sexual, ele é uma característica do grupo, mas também vai aparecer em outros grupos, né? Entendeu? Uhum. Não é tão relevante, entendeu? Agora, o tubo digestivo completo, com certeza é, tá bom? Ok, obrigado, professor. Ah, muito bem. Então, vamos lá, queridos? Vamos lá? Bom, outro ponto super importante. Então, vamos lá. O que estamos fazendo aqui agora nesse esqueminha? Eu estou cortando transversalmente, tá certo? Um nemateuminto. Ao cortar transversalmente um nemateuminto, eu percebo dois tipos de musculatura. Uma musculatura longitudinal e uma musculatura transversal, tá? Então, olha que interessante. Essa musculatura, ela vai permitir o quê? Movimento. Então, quer dizer, uma lombriga, ela se move dentro do tubo digestivo. E como é que ela se move? Num movimento de chicote. Então, ela faz isto, empurra o corpo para baixo e continua. Ela vai empurrar. Então, você tem a parede do tubo aqui. Ela empurra e ela se desloca, certo? Então, quer dizer, um movimento importante ao longo do tubo, tá? Então, musculatura. Agora, a musculatura é uma novidade? Não, a gente já viu que não, né? Musculatura aparece pela primeira vez aonde? Selenterado. Beleza? Tudo bem? Então, você tem um canal excretor, que não é novidade, por quê? Porque apareceu em plateuminto, certo? Você vai ter também o quê? Estruturas reprodutivas, que é o caso do útero, ovários, né? Você vai ter testículos, tal. Também não é novidade, isso já apareceu, tá? Agora, existe um aspecto interessante aqui. Existe uma cavidade, né? Existe uma cavidade. Então, olha que interessante. Esta cavidade aqui, queridos, ó, aqui, ó, todo mundo vendo? Essa cavidade aqui, posso chamá-la de celoma? Sim, não e por quê? Então, veja bem, se estou aqui, esta cavidade, ela está sendo revestida, ó, por este material aqui, ó. E o que que é isso?
é músculo. Mas músculo tem que origem? Mesoderme. Opa, então quer dizer que essa cavidade aqui é um celoma? Não. Por que não é um celoma? Ah, isso aqui é intestino. Então quer dizer, se a sua mãozinha está ali, para cima, o que que você tem? Mesoderme. E para baixo, o que que você tem? Endoderme. Então, quer dizer, essa cavidade, ela é revestida totalmente por mesoderme? Não. É um celoma? Não. Tá? Então, vamos lá? Plateuminto tinha cavidade corpórea? Não. Acelomado. Nemateuminto tem cavidade corpórea? Tem. Mas é um celoma? É uma cavidade corpórea que totalmente revestida por mesoderma? Mesoderme? Não. Porque de um lado eu tenho musculatura, que tem o que? Origem mesodermal, e do outro lado eu tenho o que? Intestino, que tem origem endodérmica. Tá claro? Então, isso aqui não é um celoma, é uma cavidade cheia de líquido, certo? Vai permitir o quê? Uma sustentação legal para o animal. Um nemateuminto não é molinho, que nem uma minhoca. A cutícula mantém ele o quê? Bastante rígido. Dentro dele você tem o quê? Muito líquido. Então, ele tem um esqueleto hidrostático importante. Tá bom? Fala, Aninha, pode falar, querido. Pro, eles são os primeiros pseudocelomados? É que, na verdade, ser pseudocelomado não é uma vantagem, entendeu, linda? Não é, né? Ou você tem o conceito importante ali, que é a cavidade corpórea, que é o celoma, ou você não tem, certo? Então, no caso do plateuminto, não há cavidade. No caso do nemateuminto, há uma cavidade, só que ela não é um celoma. Então, é chamado de pseudoceloma, um falso celoma. Nos próximos filhos, nós vamos encontrar celoma. E se a gente encontra celoma, qual é a grande vantagem? O acolhimento, os órgãos internos do corpo ficam no celoma. Então, você vai ter fígado, você vai ter o pâncreas, você vai ter o coração, você vai ter o pulmão, tudo isso fica no celoma. Então, se o animal é celomado, ele com certeza é mais complexo, entendeu? Certo? Ficou claro? Tudo bem? Sim, Pro. Muito bem. Então, a cutícula, ela é rígida, certo? A cutícula é rígida. Essa musculatura permite o quê? Esse tipo de movimento, ó. Esse tipo de movimento. E a cavidade corpórea do animal cheia de líquido. Então, quer dizer, o nemateuminto tem o que a gente chama de esqueleto hidrostático, tá? Tudo bem? E esse esqueleto hidrostático também pode permitir a circulação de nutrientes. Tá bom? Certo? Ficou claro? Alguma dúvida em relação aqui à figura? Vamos lá, queridos. Alguma dúvida em relação à figura? Não? Né? Nós temos o quê? Cefalização. Então, lá na frente temos, né, uma concentração de estruturas nervosas, saindo dois cordões, certo? Dois cordões nervosos, né? Que se distribuem pelo corpo do animal, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Legal. Então, continuando. Quando a gente fala de nemateumintos, né? Então, posso chamá-los de nematóides. Muito bem. Então, olha que loucura, hein, pessoal? Esses números aqui, eles são extremamente confiáveis, né? Envolvem a Organização Mundial da Saúde, envolvem pesquisas aí de sanitaristas importantes. Então, dá uma olhada. 0,8 bilhões, ou seja, 800 milhões de pessoas no mundo com lombriga. E aí? 4 Brasis, certo? De pessoas com lombriga, tá? 600 milhões com amarelão, certo? Tudo bem?
600 milhões com tricuros, né? Que é aquela verminose que você acaba se auto-infestando. Então, vamos pensar um pouco, né? 1/4 da população mundial. Agora, queridos, fala para mim, por favor. A grande maioria dos nematelmintos são parasitas de que parte do corpo do ser humano? Hã? Intestino. Acabou, né? Então, tubo digestivo. Como é que eles chegam no tubo digestivo? Oral, beleza? O que que eles fazem no tubo digestivo? Eles se alojam, eles se alimentam e eles se reproduzem. Tudo bem, queridos? Um parasita está explorando, vivendo às custas. Então, ele te utiliza como fonte de alimento, ele te utiliza como refúgio, tá claro? E como local seguro para a reprodução. Olha que louco. Você entendeu? Então, quer dizer, olha como é simples. O nematelminto chega no teu tubo digestivo por uma entrada. Qual é a entrada? Boca. E ele sai do teu tubo digestivo. Em que forma? Na forma de ovos, de formas jovens. Tá claro? Então, ele se reproduz dentro do tubo digestivo. Então, meus queridos, o que que isso quer dizer? Vamos lá. Que o ciclo é Olá, queridos. Vamos lá. Prestem atenção, por favor. É orofecal. Se o ciclo básico dos nematelmintos é orofecal, o que que isso mostra? Vai lá. Se 1/4 da população mundial é afetada, né, por doenças causadas por nematelmintos, e a grande maioria dos ciclos são orofecais, o que que isso nos mostra, queridos? Isso mostra, com certeza, que existe um problema básico de higiene pessoal, de saúde pública, de infraestrutura, de saneamento básico, de cuidado com a água, de cuidado na manipulação dos alimentos. Entenderam ou não? Então, está na cara, né? Está na cara, queridos, que o problema do coronavírus, por exemplo, não é inédito, né? Certo? Quer dizer que a higiene de mãos, a higiene de alimentos, né? A higiene, por exemplo, na manipulação da refeição, ela é básica, né? Certo? Né? O que eu vou colocar na boca, né? Certo? Então, a mão, mas a mão está limpa, não está limpa, como é que é? Entende? Então, isso mostra para a gente como existe aspectos que envolvem a qualidade de vida do ser humano totalmente relegados a terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Vocês estão entendendo, queridos? Então, o que que acontece? Vamos lá. Aí o cara fala assim, mas a qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Vamos lá. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é um termo relativo, certo? Quando é que eu vou dizer que eu tenho qualidade de vida? Vamos lá. Quando as minhas necessidades básicas estão atendidas. Tá certo? Mas eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. O que que isso quer dizer? Para mim, Ricardo, por exemplo, né, ter um sono mais tranquilo. De repente, para o outro fulaninho lá, gastar menos horas no transporte. Entendeu? De repente, para o outro, ter mais tempo, poder comer com mais calma. Entendeu? Então, o que é qualidade de vida? Quando o que é básico está resolvido, certo? Para você, você considera resolvido e você quer melhorar outros aspectos. Agora, para e pensa, querido, para e pensa. Quando as pessoas consideram saúde, né? Limpeza, autoigiene, presença de banheiro na casa, tá certo? Água potável, saneamento básico. Será mesmo que as pessoas consideram isso que eu estou falando como fundamental para ter uma qualidade de vida legal? Não. Nós estamos falando de uma sociedade muito mais consumista, né, do que a gente imagina. Então, de repente, qualidade de vida para o cara é ter um modelinho XYZ de celular.
entendeu? E não estar exposto a diversos riscos, entendeu? Que estão associados a agravos à saúde. Então, queridos, quero que vocês percebam o seguinte: se 1/4 da população mundial está exposto, e mais do que exposto, manifesta verminoses, a coisa é complicada, né? Você não tem 1/4 da população mundial sem celular. Estão entendendo? Certo? Então, é complicado isso. Você tem que prestar muita atenção nisso, que a questão do consumo, ela não envolve as pessoas como essas questões, né? Então, a importância que se dá, né, para o autoconhecimento, para a higiene pessoal, para a educação, que é o conhecimento formal dessas questões, tá certo ou não? Para a manipulação dos alimentos, para a estrutura básica, para saneamento básico, aliás, para a infraestrutura e saneamento básico, é nenhuma. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá, que é uma vergonha, você entende? É uma vergonha termos verminose. Mas, Ricardo, não é uma vergonha a gente ter uma virose como a Covid? Não, não é. Não é. Porque ela é muito mais democrática do que a gente imagina. Você entendeu? Você não vai dizer que a Covid está aí por uma questão de baixo IDH. Você não vai dizer que a Covid está aí porque eu sou branco ou preto ou porque eu tenho determinada preferência sexual. Não. Entende? Ou a idade. Não. Ou porque eu moro em determinado local. Não. Entende? Agora, ter verminose, cara, ter verminose é, é injustificável, meu. Por quê? Porque é o básico do básico para a coexistência do ser vivo ali, do ser humano, com outros, entende? Então você tem um agrupamento populacional humano ali, uma favela, uma vila, uma pequena cidade, você está entendendo ou não? Certo? Tudo isso simplesmente cresce, independente, cara, de sistemas, de preceitos, de conceitos, de princípios básicos de autoconhecimento, higiene pessoal, envolvendo alimentação, tá certo? Envolvendo saneamento básico. É um absurdo, entende? É um absurdo. Então, se você, por exemplo, andar pela cidade de São Paulo, observando com atenção, não vai ser difícil você encontrar fezes humanas na sarjeta. E sabe por quê? Porque não é raro as pessoas simplesmente ligarem o vaso sanitário direto na calçada. Então, qual é a questão associada aí? Ah, é pobreza, é isso, é aquilo. Tudo bem, tudo bem. A questão mais profunda é que isso é totalmente negligenciado, entendeu? Que isso fica para depois. Você entende? Então, quer dizer, é muito sério, né? A gente ter números tão grandes, tão importantes associados à verminose, entendeu? Qual é a chance da gente evitar uma verminose? Pô, 100%, meu amigo. É lavar a mão, é fazer cocô num lugar, né, que você tem certeza que essas fezes vão ser levadas para um local correto, adequado de esgoto, onde vai ser tratado, você entende? Sem contaminar ambiente ou outras pessoas. É básico demais. Entenderam a ideia? Então, quer dizer, existe uma crítica aqui muito grande, muito séria. Vocês têm que tomar conta, têm que tomar cuidado com isso, tá bom? Certo? Então, são doenças negligenciadas pelos governos. Ninguém está nem aí, nem aí. Só que o que acontece? Vamos lá, queridos. Qual é a grande diferença em relação à virose, à Covid que a gente está vivendo, né? E uma verminose como essa? Vamos lá. Se você, por exemplo, tiver um azar muito grande, geneticamente inclusive, tá certo? Você pode ser contaminado pelo coronavírus e morrer em 15 dias, em 20 dias.
entendeu? Dependendo das comorbidades que você tenha, né, de outras doenças associadas, 14, 15 dias. Entendeu? Ou você pode simplesmente não expressar os sintomas ou ser tratado. Agora, qual é o grande lance de uma verminose? Entendeu? O cara vai morrer de verminose? É difícil. Mas ele vai viver mal? Vai, com certeza. Ele vai ter emagrecimento, ele vai ter perda de sangue, ele vai ter diarreia. Você entende como é que é? Então, é um indivíduo saudável? É um indivíduo produtivo em todo o seu aspecto? Não, não é. Entende como é que é? Certo? Então, muito importante pensar nisso. Então, quer dizer, é negligenciada? É. Por quê? Porque ela depende pra caramba de uma postura do poder público, certo? Ela é negligenciada? É. Por quê? Porque ela é invisível, o indivíduo afetado não chega a expressar, né, e morrer de um modo contundente, tá? Você vai andar na rua, você vai cruzar com pessoas com verminose e você não vai identificá-las. Entendeu? Certo? A questão não é usar máscara. A questão não é espirrar aqui assim. Entendeu como é que é? Certo? Então, é extremamente importante essa compreensão, esse entendimento. Ficou claro ou não? Tudo bem? Beleza. Agora, vamos lá. Olha aqui, dá uma olhada nisso. Né? Qual a distribuição geográfica da Ascaris? Né? Distribuição geográfica da Ascaris. Né? Então, aqui, ó, né? Essa cor mais escura, né? Então, de 75% a 100%, um vermelhinho menor, um rosinha menor, um amarelinho menor, tá? Por aí vai. Então, olha aqui nós temos, né? Então, temos uma incidência muito grande. Material de construção. Temos uma incidência muito grande. Só um minuto. Oi, gente, desculpa. Tive um probleminha aqui, mas já passou, tá bom? Então, querido, você está percebendo o quê? Que a biogeografia da Ascaris, né, está associada a regiões, né, a regiões ali, ó, né, que tem um certo problema de IDH, tá claro ou não? Bastante importante. Então, países pobres, países com problema de saneamento, com certeza, né? E que permitem essa veiculação do sistema do ciclo orofecal, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos falar um pouco melhor. Ficou claro essa questão para todos? Tudo bem? Ótimo, então vamos lá.
Bom, queridos, primeira coisa importante, né? Uma lombriga, né? Uma lombriga, ela tem de 15 a 40 centímetros, tá bom? 15 a 40 centímetros. Onde ela vive? Intestino delgado. Outro ponto importante. O que acontece no intestino delgado? O intestino delgado tem uma primeira parte chamada duodeno, tá? Uma segunda parte chamada jejuno, uma terceira parte chamada íleo. No jejuno, nós temos principalmente absorção. Absorção. Então, quer dizer, é um local ideal para um parasita gastrointestinal, tá certo? É ali que ele vai ter vários produtos da digestão e vai poder o quê? Se alimentar muito bem, tá? Agora, olha que importante, ele não tem hospedeiro intermediário. Você está entendendo? Então, eles são chamados de monoxenos. Monoxenos. Apenas um hospedeiro. Queridos, mais uma razão super importante para quê? Né? Para a gente conseguir quebrar, cortar esse ciclo, né? Facilmente. Você percebe? Basta um hospedeiro, né? Então, olha que interessante. Vamos lá. Como é que começa? Né? O ciclo, então, da Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, lombriga, né? Vou ingerir o ovo com larva. Vou ingerir o ovo com larva, tá bom? Certo? Ovo com larva entrando pela boca. Tá claro? Muito bem. Siga comigo aqui no esquema para você não se atrapalhar e conseguir estudar bem depois, né? Então vamos lá, queridos. Ó, aqui, da boca, esôfago, ele chega no estômago. Tá claro? Ele chega no estômago. Do estômago para o intestino e coração. Opa! Estou falando de ovo. Qual é o tamanho? Microscópico. Microscópico. Tá claro? Então, quer dizer, da boca, esôfago, estômago para o intestino e coração. Como é que aconteceu isso aqui, querido? Como é que aconteceu isto? Então, quer dizer, no intestino, o ovo foi absorvido, porque ele é microscópico, tá claro? Tá certo? Ele é microscópico, cai na circulação, na circulação ele chega até o coração. Tá claro? Muito bem. Do coração, ele vai chegar aonde? No pulmão. Do pulmão, né? Via traqueia, boca. Agora, vamos entender uma coisa? O que é que está acontecendo aqui? Quando, né, ele é absorvido no intestino, ele, na verdade, não está mais na forma de ovo. Então, você tem pequenas larvinhas. E essas larvinhas, elas se deslocam pelo coração, pelo pulmão, chegando até a boca. E o que está acontecendo com elas, querido? Estão crescendo. Então, ingira o ovo, chega no estômago, no intestino, o ovinho é absorvido, cai no sangue, do sangue ele chega no coração, a partir daí eu já tenho pequenas larvinhas que se deslocam pelo coração, pulmão e chegam novamente na boca. Agora, o importante é entender que essas larvas estão se deslocando e se alimentando. Então, peraí, eu posso ter problema cardíaco por conta da lombriga? Sim, queridos. Posso ter pneumonia? Olha lá, pneumonia por conta de lombriga? Sim. Então, na verdade, as larvas das lombrigas, elas vão se alimentar de tecidos cardíacos e pulmonares, certo? Então, do coração, por conta dos vasos cardíacos, vai chegar nos pulmões, por conta do quê? Da árvore de brônquios, tá certo? Os bronquíolos, né? Vai chegar na traqueia, da traqueia
chega na região aqui da garganta, tá certo? Tudo bem? Faringe. E aí, o que acontece? Passa para a boca e olha o que ocorre agora. Volta para o estômago. Ficou claro aqui, ó, aqui, queridos, ó, aqui, a importância da cutícula. Você entende? Então, quer dizer, se esses animais não tivessem uma cutícula espessa, acelular, de modo nenhum esse ciclo aqui poderia ser realizado. Entendeu? Por quê? Porque essa secreção gástrica aqui, ela é extremamente agressiva. Então, dá uma olhada, existe uma migração, esse é o termo, migração de larvas que passam do digestivo para o coração, pulmão, voltando ao digestivo. Só que nesse momento, queridos, quando volta ao estômago, o que que acontece? Fala para mim. Quando volta ao estômago, a larva já está crescida. Entendeu? E ele vai, né, ter a possibilidade de se alojar e parasitar quem? O intestino. Então, é nesse momento que o verme já está grandinho, vai se alojar, vai se alimentar, vai se reproduzir, né? Quando ele chega pela segunda vez ao intestino. Nesse momento, o que acontece? O homem passa a quê? Vamos lá, queridos. Ele passa a quê? A transmitir. Entendeu? Ele passa a produzir fezes contaminadas. Entenderam? Por quê? Porque você tem o quê? O casal, né? Casal de lombrigas ali, se reproduzindo. Tudo bem? Então, o que que aconteceu? O ciclo orofecal, né? Certo? 2 passagens pelo estômago. Na primeira, vai ocorrer, após o intestino, migração das larvas pelo sistema cardiovascular, que vai permitir o quê? O crescimento dessas larvas, tá? Tempo, crescimento, né? Elas passam por tecidos moles, né? Nos quais ela vai deixar marcas, sequelas, degradação, porque ela está se alimentando do tecido cardíaco e pulmonar. Volta para a boca, onde, de novo, ela desce para o estômago e agora se alojando no intestino. Ficou claro, queridos? Então, o que que nós temos aqui de importante? Vamos lá. Primeiro, fecundação cruzada, macho e fêmea, formação de ovos, tudo bem? A partir dos ovos sai o quê? Larvas, tá? Larvas. Então, se são larvas, o desenvolvimento é indireto. Beleza? Tá claro para todos? Tudo bem? Como é que eu faço para evitar a ascaris? Vamos lá, queridos, como é que eu faço? Ora, eu não posso, né? Não posso relaxar aqui, ó, tá certo? Na entrada pela boca. Então, quer dizer, a água que eu tomo tem que ser uma água potável, uma água servida, né? De boa qualidade, biológica e química, tá certo? Tá? Então, quer dizer, eu preciso tomar cuidado com a água, né? A água tem que ser potável, tem que tomar cuidado com os alimentos, tem que ser alimentos de boa procedência, alimentos higienizados, tem que tomar cuidado na manipulação desses alimentos, tá claro? Tá certo? E outro ponto importante, né? O homem é o único hospedeiro. Se ele é o único hospedeiro, né? Onde ocorre o quê? Reprodução sexuada. Então, eu não posso deixar, né, os ovos contaminarem alimento, água e ambiente. Não posso deixar isso acontecer. Tá? E aí que entra a questão do quê? Da infraestrutura e do saneamento básico. Ou seja, política pública. Infelizmente, são obras invisíveis, né? Elas ficam enterradas, né? E a gente ainda tem o quê? Políticos, por exemplo, que pensam que obras que não são visíveis não merecem ser feitas, né? Infelizmente. Tá? Então, ficou claro a ideia, queridos? Tudo bem ou não? Algum problema aqui na asca? Não? Ótimo. Então, vamos lá. Está aqui o macho, está aqui a fêmea. Se você for bem observador, você vai ver aqui um ganchinho no macho. Está aqui, ó, um ganchinho no macho.
né? Então ele segura a fêmea, tá? Ovos, então quer dizer, existem medidas importantes para identificar, para diagnosticar, né? O quê? Sangramento, para emagrecimento, diarreia, dores no quê? No coração, tá certo? Dificuldade de respirar, tá bom? Certo? Então, exame de fezes. Ao fazer exame de fezes, existem diversos especialistas que vão bater o olho e falar, não, esse ovinho aqui é de Ascari, acabou, pronto. E aí você vai tratar como? Com vermífugos, que são venenos específicos para os vermes, tá claro? Fala, David. Professor, desculpe, eu acabei me perdendo numa etapa aqui do ciclo. Aonde que a larva eclode do ovo? Em que momento? Aqui no estômago, né? Entre o estômago e o intestino. Ela eclode aqui, até porque a secreção ácida facilita nisso. Mas ela é uma larva microscópica e ela consegue passar do intestino para a circulação e chegar no coração. Ah, tá. Beleza. Obrigado, professor. Tá bom? Uhum. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais, né? Então, aqui você tem o ancilóstoma, ancilostomíase, tá? Ela está presente também no hemisfério norte, como você pode ver, né? Aqui, ó, certo? Então, cuidado ao pensar que é uma distribuição unicamente tropical, né? Cuidado, tá bom? Né? É lógico que você tem África, Américas, né? No Brasil, né? Muito bem. Então, vamos lá. Ancilostomíase, né? No caso do Brasil, a gente vai chamar isso de amarelão, tá? Amarelão, típico daquele personagem do Monteiro Lobato chamado Jeca Tatu. Agora, aqui, queridos, o que que acontece? Nós temos uma diferença. Então, atenção, né? No caso da Ascaris, o ciclo é orofecal. No caso do ancilóstoma, né? Não é isso que acontece. Então, é pior ainda, né? É pior ainda. Por quê? Porque eu me contamino no ambiente. Então, quer dizer, fezes com ovos contaminam o ambiente. E eu me contamino a partir do quê? Das larvas infestantes que se desenvolveram a partir dos ovos presentes nas fezes e que estão o quê? No ambiente. Tá claro a ideia? Então, quer dizer, vai ocorrer o quê aí? Né? Uma infestação direta da larva atravessando a pele e caindo na circulação. Então, olha que coisa. Você fala, peraí, então quer dizer, o ambiente está contaminado com fezes, certo? Fezes contaminadas com ovos. Ovos que permitiram a eclosão de larvas, né? Essas larvas infestam a pele, atravessam a pele, tá certo? E aí o que que acontece? Muito pequenas. Elas chegam aonde? Dá uma olhada. Aqui, ó. Chegam na circulação. Pela circulação, essas larvas muito pequenas vão chegar em órgãos básicos, em órgãos fundamentais. Exemplo de um órgão fundamental: fígado. Fígado. A partir do fígado e do sistema circulatório, o que que acontece? Vamos lá, queridos, né? Chega no coração, chega no pulmão. Nessa migração, o que que acontece com as larvas que infestaram o homem pela pele? Elas crescem, elas degradam os tecidos por onde passam, ou seja, se alimentam desses tecidos. Então, quer dizer, vou ter sequelas no fígado? Vou. Vou ter sequelas no coração? Vou. No pulmão? Vou. E aí o que que acontece? Vamos lá, queridos, vamos lá. Durante essa migração, ela cresce, chega até a região onde passa da faringe para o esôfago, né? E, olha lá, adentra ao sistema digestivo. Quando ela passa pelo estômago, ela não é adulta ainda.
Quando ela chega, vai chegando no intestino, ela já está mais o quê? Crescida, entendeu? Onde ela vai se alojar. E aí, se alojando novamente, né, no intestino delgado, que é o melhor lugar para se alojar, por conta do quê? Da presença dos nutrientes. Tudo bem? De modo geral, o que eu tenho? Animais muito, muito pequenos, tá claro? Mas nesse processo de migração, crescem, atingem um tamanho adulto, por volta de 1,5 cm, e se alojam no intestino delgado, onde vão viver, se alimentar e se reproduzir. Tá claro? Então, quer dizer, de novo, eu vou ter o quê? Fezes contaminadas atingindo o ambiente. Aqui para agora. Para agora. No ambiente, o que acontece com o ovo? Com o ovo da ascari? Ele vai permanecer e vai ser o quê? Ingerido pela água ou alimento. O que acontece com o ovo do ancilóstoma? Ele eclode, origina uma larva, tá claro? Uma larva infestante que entra pela pele do ser humano, normalmente pé, né? Certo? E aí? Então, temos uma diferença importante, tá claro? Então, o descaso aqui é pior ainda. Tá? Então, o solo está contaminado não só com fezes, com ovos, mas com larvas infestantes. Né? E a infestação ocorre por conta de quê? De falta de proteção total. Então, ele trabalha descalço, tá certo? Expõe a mão, expõe o braço, né? Expõe os pés, as pernas, e permitindo o quê? O acesso da larva pela pele. Ficou claro? Então, importante. O que eu vou ter aqui? Hemorragia, anemia, sangramento, tá claro? Perda de peso, ou seja, eu vou ter condições ideais para o trabalho, para a vida rotineira, né? Lógico que não. Né? Então, você percebe aqui a boca do ancilóstoma com dentes córneos, aqui também com lâminas córneas do necator, tá claro? Ambos vão causar o quê? Lesões, sangramentos, machucados, tá bom? Ficou claro a ideia? Tudo bem? Hein, queridos? Tranquilo? Sim? A oxiurose, bastante simples, né? Então, você vai ter ingestão de ovo, eliminação de fezes com ovos, né? Dimorfismo sexual, né? Vivendo também aonde? No intestino delgado. Agora, dá uma olhada aqui, ó. O que você está percebendo aqui, ó? Né? Oxiurose. Oxiurus vermiculares ou enteróbios vermiculares. 2 parasitas diferentes, né? O que você está percebendo aqui? Coceira. Então, eu vou ter o quê, gente? Fala para mim. Vou ter coceira na região anal por conta da presença dos ovos, coceira. Depois eu levo o quê? A mãozinha na boca, certo? Então, olha que loucura. Verminose mais comum em países desenvolvidos. Entenderam? Certo? Então, a questão aqui não é simplesmente o quê? O saneamento básico, né? Mas a questão da higiene pessoal. Tá bom? Tudo bem ou não? Ficou claro, queridos? Alguma dúvida, não? Tranquilo? Filariose, já deu o nosso horário, a gente continua a partir daqui e encerramos, né? Na primeira parte aí da próxima aula. Tá bom? Tá? Por favor, deem uma lida no material, vê se ficou claro para todos, né? O ciclo, qual é a dinâmica aí dos organismos, tá bom? E, tendo dúvidas, por favor, me mandem pelo WhatsApp, me chamem aí no WhatsApp e comecem a trabalhar os exercícios, por favor, tá bom? Certo? Na medida do possível, façam resumos aí, peguem conceitos e trabalhem os conceitos em 3, 4 linhas e passem aí para mim, né? Eu dou uma olhada e dou retorno para vocês se vocês tiverem dificuldade. Tá bom, querido? Até sexta-feira, um beijo, boas aulas para vocês. Se cuidem, tá bom? Tchau, professor. Muito obrigado. Valeu, Obrigado. que Tchau, isso. tchau.